E aí menina, tudo bom? Meu nome é Jussanara Gomes, essa aqui é a segunda parte do vídeo O que eu sou, né? Hoje eu vou trazer para vocês a imagem da mente. Eu já desenhei aqui para vocês verem. Essa imagem foi feita pelo Dr. Thurman Fleet no ano de 1934 e eu aprendi com Bob Proctor, tá? Que é o meu mentor. Ele já faleceu ano passado, mas ficou os ensinamentos dele na internet. Então eu tô aprendendo muito com ele. E já faz um ano e pouquinho já que eu tô aplicando os ensinamentos dele e tá agregando muito. E por isso que eu quero passar para vocês também, tá bom? Fora a minha experiência de vida, que tem muita coisa para contar ainda. E também tem esse livro aqui, que é O Poder Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, tá? Que eu tô lendo ele e ele tá sendo um divisor de águas assim na minha vida, que ele fala sobre essa parte do subconsciente, que é a parte mais poderosa, assim, porém a gente precisa dar comandos. E eu vou ensinar tudinho pra vocês, né? Mas eu só queria falar pra vocês de onde é que eu tô tirando essas coisas, assim, essas informações que eu acho importante a gente ter uma base científica também, né? Porque não adianta só chegar aqui e falar, mas também vocês não entenderem o porquê e de onde veio, porque eu não sou fundadora desses princípios, certo? E hoje eu vou falar para vocês sobre essa imagem da mente. A gente tem duas partes, né? Que é a parte física e a parte não física, certo? Na parte física, a gente tem o corpo e na parte não física, a gente tem a mente, certo? Então, a mente, ela não é palpável, não dá para ser tocada, certo? A gente sente através dela, certo? A gente sente através do nosso subconsciente, mas a gente não consegue pegar nela, é a parte não física, certo? E o corpo é a parte física. E o nosso corpo funciona do maior potencial para o menor potencial, ou seja, da mente para o corpo. Eu posso dizer que a mente é tudo na nossa vida. Se a gente só tivesse um corpo sem a mente, a gente não seria nada. Tipo, a gente seria como qualquer bichinho da natureza, que não tem consciência de nada, sabe? Então, a mente, sim, é tudo na nossa vida. Por isso que, quando eu falo aqui de olhar para dentro, é justamente isso. Olhar para esse lado da mente, olhar para os padrões, para os programas, porque tudo começa dentro, sabe? Não é a gente querer mudar as coisas, o corpo por fora, querer mudar certas coisas só por fora e não parar para pensar em como a gente funciona, né? E parar para pensar o que é que a gente está fazendo de errado assim por dentro, sabe? Para poder corrigir isso e poder ter melhores resultados, tá bom? Bom, a gente tem a mente consciente e a gente tem a mente subconsciente. No caso, a mente é dividida em duas partes, né? Consciente e subconsciente. Na mente consciente, a gente pensa, certo? A gente pensa, a gente tem os nossos pensamentos, que podem vir imagens, sons, tudo dentro aqui da nossa cabeça, né? E a gente tem no subconsciente os sentimentos. Na verdade, o sentimento é um estado consciente da nossa vibração, né? Porque existe a lei da vibração, que é uma lei universal, e o sentimento, né? O sentimento que a gente sente aqui é um estado consciente. Então, se eu estou me sentindo triste, se eu estou me sentindo feliz, se eu estou me sentindo grata, se eu estou me sentindo, sabe? Isso aí, o sentimento é um estado consciente. A gente consegue sentir, sabe? O nosso consciente consegue entender qual é aquele sentimento, certo? Então, o sentimento é o estado consciente da nossa vibração, de como a gente está vibrando. Porque, na verdade, a gente é uma massa de energia e a gente funciona em frequências. Então, o nosso corpo, assim como qualquer outra coisa no universo, né? Tudo é energia, né? Então, assim, a gente é uma massa de energia, isso aqui é energia e a gente funciona em frequência, tudo funciona em frequência. E a gente também, sendo que a gente está se movendo numa frequência muito alta, né? E muito rápida, né? Porque a gente tem realmente uma estação de comutação que é a nossa mente,
A gente tem o nosso cérebro e a gente tem a mente que dá o comando para o nosso cérebro, né? Então a gente tem essas capacidades que nenhum ser animal do universo tem. Do universo não, né? Da Terra, porque só sei da Terra para lá só Deus sabe, né? E o nosso corpo é onde a gente age, onde a gente tem as ações, as atitudes, né? As ações do dia a dia, né? É aqui que a gente consegue se movimentar, fazer acontecer, certo? Mas tudo começa no pensamento, tudo começa aqui primeiro, sabe? Então, antes de querer mudar qualquer coisa física, a gente tem que se ligar nos padrões habituais, nos nossos hábitos mentais, né? Porque se uma pessoa ela reclama demais, se uma pessoa tem muita dúvida, se uma pessoa tem muita preocupação, tudo começa primeiro na mente. Então ela está originando pensamentos positivos ou negativos, né? Se a pessoa está sentindo o que está sentindo, se está sentindo uma coisa ruim, é porque primeiro ela pensou numa coisa ruim. Não tem como você pensar em coisas boas e sentir algo ruim, certo? Então tudo começa nos pensamentos, tá bom? E existe uma lei universal chamada a lei da polaridade, que decreta que tudo tem seu lado oposto. Então tem o positivo, o negativo, o alto, o baixo, o quente, o frio, o pesado e o leve, sabe? Tudo tem seu lado oposto, tá? Então essa lei da polaridade, ela se aplica também na mente, certo? Ela se aplica à física, ao lado físico de nós, e se aplica às leis da mente também, certo? Então a gente pode ter positivo e negativo, certo? Vindo desse princípio, a gente tem a capacidade de pensar, certo? Então a gente pode pensar positivo ou negativo. Se a gente pensa negativo, se a gente pensa, né? Se a gente tem pensamentos de dúvida, preocupação, essa dúvida, essa preocupação vai gerar, né? Você vai estar do consciente para o subconsciente. Então você vai estar dando um comando para o seu subconsciente de uma emoção negativa, porque seu pensamento foi negativo. Então, a dúvida e a preocupação, ela gera medo, certo? O medo, né, pode gerar o quê? Ansiedade, certo? Que é um sintoma do medo. Então, vem pra cá já, pro lado físico. Ansiedade, certo? Que é o que habitualmente as pessoas, principalmente hoje em dia, sentem, certo? Então, esse medo gera ansiedade. E essa ansiedade pode gerar muitas doenças. Por quê? Essa energia aqui, do lado negativo, ela não é expressa, ela não é colocada para fora, né? Ela é suprimida, né? Porque quando você pensa negativo, você está bloqueando o seu fluxo de energia. Então, você manda um comando negativo para o seu subconsciente, gera ansiedade, e essa ansiedade fica correndo dentro de você. Por isso que você fica, sabe? Fica correndo ali dentro de você, correndo, e não vai para fora, e ela não sai. Então, essa ansiedade, ela causa desintegração, certo? Desintegração. Para ser mais específico, causa doenças, depressão, tipo dores de cabeça, enxaqueca, várias outras doenças que é causado a partir dos pensamentos, certo? Eu coloquei um exemplo aqui de sintoma, né? Porque isso aqui, esse tipo de sentimento pode gerar vários tipos de doença, dependendo do que você está pensando de negativo ali, gera várias coisas. Mas eu coloquei a ansiedade aqui porque é uma coisa mais comum da gente ver, certo? Então essa ansiedade, ela não é expressa, ela é suprimida. E essa supressão lhe corrói por dentro, causando desintegração, porque o fluxo de energia, quando vai para o lado negativo, ele é interrompido, certo? Ele não vai para fora, ele não se expressa.
Porque Deus, ele é perfeito, certo? Deus, ele é perfeito e ele está aqui dentro de você, certo? Então, Deus, ele é a energia. E se você suprime essa energia com coisas negativas, essa energia não é colocada para fora, se expressando na forma física. Ela não é colocada para fora, ela é corroída dentro de você, entende? Então, ela lhe desintegra, né? Ela faz você morrer mais rápido, digamos assim. Essa é a realidade. Então, tudo começa nos pensamentos. A gente tem um poder de pensamento aqui que a gente pode pensar qualquer coisa. A gente, no nosso consciente, a gente tem a escolha de pensar positivo ou negativo. Aqui no nosso consciente, né, essa parte pensante, ela tem a escolha. Ela é uma parte intelectual que decide o que você vai pensar. Então, a gente tem a escolha de pensar positivo ou negativo, certo? Então, se você escolhe pensar do lado negativo, você causa, né? É a lei de causa e efeito também, que todas as leis universais estão todas relacionadas uma com a outra. A lei de causa e efeito diz que toda causa tem um efeito. Então, qual é a causa? A causa é a dúvida e a preocupação, né? Os pensamentos negativos. Essa é a causa. Qual é o efeito? O efeito é a ansiedade e a desintegração, certo? Quando você escolhe o lado positivo, você cresce muito mais rápido, você libera energia muito mais rápido e você sai passando de nível muito mais rápido. Aí você vai superando os seus desafios internos mais rápido também. Agora eu vou explicar para você porque é tão importante pensar de forma positiva e ter atitudes positivas. Então, esse lado positivo, é importante a gente ressaltar que pensar positivo só por pensar não leva a um lugar muito distante. Porque como a gente tem um padrão que já foi imposto pra gente desde a infância, que é um padrão muito negativo, né, que as pessoas ensinaram pra gente, se a gente pensar de forma aleatória em coisas positivas, a gente vai ficar confuso depois e o nosso próprio cérebro, porque não vai ter uma direção, sabe? Então, o nosso próprio cérebro, ele vai encaminhar a gente para voltar para os antigos padrões negativos, os antigos padrões de pensar negativo, porque a gente não tem um caminho, uma direção ali para pensar no positivo. Por isso que o estudo é tão importante, tanto o estudo da mente para entender o que você é, como sua mente funciona, né, quanto o estudo assim de coisas que você realmente quer para sua vida. O que é que você quer para sua vida? Porque quando você começa a focar nisso, você tem uma direção, sabe? Você tem uma direção pro positivo que você quer trilhar. Não qualquer coisa, mas aquilo que você quer, sabe? A pessoa que você quer se tornar, tá bom? Então, quando você começa a estudar e ter um pensamento positivo focado pro que você quer na sua vida, os pensamentos positivos não vão ficar tipo assim, nossa, tipo, eu não sei o que é que eu tô fazendo, pensando positivo só por pensar. Não, você vai estar fazendo com foco naquilo que você quer. Então vai se tornar muito mais fácil de você concretizar isso. E eu vou mostrar pra você como é que vai funcionar, certo? Então você tem o seu objetivo, você tá começando a estudar sobre isso e você começa a pensar positivo a partir desse ponto. Certo? Então, na sua mente, você vai começar a ter entendimento. Então, você sai do estado de ignorância, de que você não sabe de nada, e de dúvida e preocupação, para o entendimento, porque você está começando a estudar, você tem um objetivo, você tem um foco, você está pensando positivo naquela direção, sabe? Então, esse tipo de pensamento direcionado vai causar um sentimento, certo? Que é um sentimento de bem-estar, de gratidão, sabe? Um sentimento de merecimento, né? Vai causar bons sentimentos em você e esses bons sentimentos, né, vão causar a aceleração da energia dentro de você que vai se expressar em forma física, porque o fluxo de energia vai estar sendo liberado, não vai estar sendo bloqueado.
você pode perceber que quando você sente um sentimento negativo, é como se algo estivesse prendendo dentro de você. E é realmente isso. É o seu fluxo de energia que está ali corroendo dentro de você e não está se tornando em forma física porque você não está liberando. Então aquilo está preso dentro de você. Mas quando você vem para esse lado aqui e você começa a despertar bons sentimentos em você e você começa a se sentir bem, aquele fluxo de energia vai começar a liberar. E você vai começar a se conectar com coisas maiores, melhores, vai começar a se conectar com pessoas, vai começar a ter melhores atitudes, bons hábitos, sabe? Então, aqui, esse sentimento, ele vai causar uma aceleração que vai causar, consequentemente, criação. Criação de quê? Aí você fala criação, né? Como eu expliquei pra você no vídeo anterior, eu falei que a gente é um ser criativo porque a gente foi criado por Deus. Então a gente é um ser criativo também, a gente pode criar. Mas a gente tem que saber como criar, entende? A gente tem que saber como seguir as etapas corretas para criar. Porque se a gente for por esse caminho aqui, a gente não consegue criar, entende? A gente só consegue criar vindo por esse lado aqui. Então por isso que é tão importante saber disso, sabe? E essa criação vai ser o quê? Aí vai criar o quê? O que você focou. Se lembra do objetivo, se lembra dos estudos que você estava estudando, daquela coisa que você quer para sua vida, que eu disse para você, que é um pensamento direcionado, um pensamento positivo, direcionado para o que você quer. Então, essa vai ser a criação. Então, todos aqueles pensamentos que você estava tendo em sua mente em relação ao que você quer para a sua vida e sua ação nisso, vai se tornar em criação concreta daquilo na sua vida. Então aquilo não vai ser mais um pensamento, vai ser uma coisa real na sua vida, né? E você, nesse processo, você vai estar crescendo por dentro também. Você não vai estar crescendo só de forma física, você vai estar crescendo mentalmente, você vai estar evoluindo mentalmente. Então, aqueles sentimentos que você sentia que era negativo, que te aprisionava, não vai ter mais poder sobre você. Você vai começar realmente a ter autonomia na sua vida, certo? Vai ter responsabilidade pela sua vida, né? Por isso que eu digo que é importante você estudar como funciona, porque você vai ter um entendimento de como funciona para poder aplicar as regras exatas, para não ficar tipo assim, o que é que eu faço agora, sabe? Então, seguindo isso aqui, você pode ter o que você quer na sua vida. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Você não vai fazer isso aqui um dia e amanhã você vai ter nas suas mãos. Não é assim que funciona. Porque você tem um padrão antigo, certo? Você tem um padrão antigo negativo. Então, para você construir um novo padrão, você precisa praticar. E você precisa repetir várias vezes até substituir o padrão antigo pelo novo padrão, entende? Então não vai ser um negócio que vai ser do dia pra noite. Porém, se você focar, você não ficar em, tipo assim, se você só estudar e não fizer nada, isso não vai se concretizar, certo? Ou se você estudar e fizer uma vez aqui e uma vez daqui a 3 dias, isso vai se concretizar de maneira muito lenta. Mas se você focar nisso, né? Se você dar seu melhor para focar nisso todos os dias, isso vai encurtar o tempo. É o que a gente chama de salto quântico. Então você vai direcionar sua energia, seu foco para aquilo que você quer, para esse lado. Então esse novo paradigma, esse novo padrão vai ser construído muito mais rápido. Então o que era para, se você não entendesse nada, o que era para ser construído em vários anos, tipo assim, em meses, negócio de 3 meses, de você focando todos os dias, você vai construir. Você vai ter um novo padrão, sabe? Mas é questão de quê? De persistência, disciplina. Você precisa se dar esse comando. Por quê? Como você tem aquele padrão antigo ainda, o padrão antigo vai ficar ali, a vozinha na sua mente, entende? Vai ficar falando assim, desiste, você tá cansado, desiste. E você tem que entender que você é responsável, você escolhe
certo? Então você tem que ter autonomia o suficiente de dizer assim, eu vou fazer, você tem que se decidir. Então por mais que aquela vozinha fique ali falando na sua cabeça, né, você vai dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer até mudar isso, certo? Então você vai persistir nisso até você conseguir, certo? E é aquela coisa, sabe? Uma coisa positiva leva a outra positiva, que leva a outra, que leva a outra. E vai ser um ciclo de causa e efeito grande na sua vida, para sempre, em que todos os dias você vai estar melhorando, vai estar evoluindo, sabe? E isso vai fazer você ter um nível de pensamento expandir de uma forma que você não tem noção, sabe? Nem eu tenho noção ainda, eu estou descobrindo ainda sobre isso e eu estou vendo os efeitos disso na minha própria mente. E eu estou falando de coisas, gente, que é surreal, sabe? Tô falando de coisas, de padrões mentais, né? Que é surreal, que é de coisa que tem que ser, que as pessoas falam que tem que ser tratada por médico e que, tipo assim, eu me curei sozinha, sabe? Através do entendimento. Então, isso é poderoso. Isso é poderoso. Então, bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz na intenção genuína de inspirar você de alguma forma, né? De trazer um pouco de conhecimento daquilo que eu sei, baseado no que eu estudo, que é os ensinamentos do Bob Proctor, né? Dos livros que eu estou estudando também, e de coisas aí de muitos e muitos anos que eu venho agregando na minha vida, de experiências também, né? Quem assiste um pouquinho aqui o canal, quando eu trago vídeo de rotina ou qualquer outra coisa, eu trago um pouco da minha experiência de vida e das coisas que eu já superei também. Eu não vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo não é uma coisa direcionada para isso, mas eu aconselho você a continuar acompanhando os vídeos, porque cada vídeo eu compartilho com vocês um pouquinho do que eu tô melhorando a cada dia, sabe? E muito disso é persistência, é foco, né? É disciplina, é um pensamento orientado para aquilo que eu quero. Eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem qual é o meu objetivo e eu sei que eu vou conquistar. Porém, é isso, né? Tudo tem um tempo também e eu preciso me dedicar para isso, né? Eu não posso só ter o entendimento e não fazer nada. Eu preciso praticar, praticar, praticar até que isso se torne realidade, ou seja, aquilo que eu quero para minha vida, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link do grupo do Telegram, porque lá é uma comunidade só de estudo, né, que eu mando material tanto em áudio, em PDF, né? De manhã eu sempre mando uma mensagem para vocês. Então, eu mando uma mensagem que é de motivação, uma mensagem para vocês realmente refletir, e tem um pouco desse conteúdo também lá que eu mando. Então, eu vou ficar muito feliz. Cada pessoa que entra, eu fico muito feliz pelas pessoas, assim, tá realmente se interessando em estudar, sabe? E lá também tem meu site, que tem meus livros digitais de autoria própria, tem artigos e tem muito desse assunto sobre a mente. Então, se você quiser se aprofundar mais sobre isso, entender como isso funciona para melhorar a sua vida no geral, assim, dar um upgrade aí na sua vida, no sentido mais mental mesmo, né? Eu aconselho você a entrar lá dentro e estudar e praticar, né, minha filha? Porque se você não praticar, de nada adianta, né? Você tem que estudar e tem que praticar, certo? Então, sim, eu vou deixar o Instagram também, vou deixar aqui na tela e vou deixar aqui na descrição, caso você queira seguir lá, porque lá eu posto coisas mais do dia a dia, da rotina, da minha rotina mesmo. Academia, comidinha, essas coisas assim, né? E é isso. Fico feliz por você ter assistido até aqui, um cheiro bem grande no teu coração. E no sábado, no caso amanhã, né, que esse vídeo eu tô publicando na sexta-feira, amanhã vai ter mais um vídeo, né, que vai ser sobre as faculdades mentais, certo? Eu vou explicar para você sobre as faculdades mentais, quais são os poderes que a gente tem nessa parte intelectual aqui, certo? E como é que a gente pode desenvolver esse poder, certo? Então, eu vou soltar esse vídeo amanhã, no caso, no sábado.
e você vai poder assistir e aprender um pouquinho mais. E aqui na comunidade do YouTube, eu estou fazendo sempre questionários para que você possa pensar um pouquinho mais e entender sobre esses tópicos, esses assuntos assim, sabe? Tá tudo lá. Então, se você quiser até responder, se inscreve no canal, entra lá na aba da comunidade, certo? E lá você pode responder todos os questionários. Eu posto sempre foto e posto questionário também, então pode subir lá que tem um bocado de questionário para você responder, tá bom? É isso, um cheiro bem grande no teu coração, da minha vida pra sua. Tchau!